Ano novo, podcast novo, Michele Rocha aqui comigo. Cristiane Silva. Quem somos agora? Agora somos Lupa. Para colocar ainda mais, como é que a gente diz, mais visão, ampliar o trabalho delas. Dar um zoom no trabalho da mulherada, né? E é isso que a gente quer, não só ficar na palavra empreendedorismo como business, negócio, mas também empreender na vida. Que eu acho que isso é que faz a gente realmente se conectar com mais mulheres e entender como é que as coisas acontecem e como evoluem. Bom, o nosso, então, podcast ele ficou mais abrangente, vocês vão perceber a partir de hoje. E temos ainda parceiros junto com a gente. Então, a gente tem a nossa parceira que já estava desde o ano passado com a gente. Ai, que coisa boa falar de um ano novo, né? Coisa boa. Que é a Estácio. A Estácio está com a gente, muito obrigada. Vem para Estácio Tchê. Isso aí, então vamos lá, e o nosso primeiro assunto. Isso aí, galera! Não, o que ela tá fazendo. Eu tô muito animada, entendeu? Eu tô muito animada. No novo sempre é assim. Depois ali no meio do ano eu já dou uma... Ai, meu Deus. Inverno. Entendeu? Bom, a gente vai começar, mas o que a Michele vai contar agora não tem nada de animado não, né? Na verdade, o que a gente vai falar aqui digamos que vamos começar de um jeito mais pesadinho, mas a gente vai aliviando. Se em 2022 os nossos olhos foi para a Copa dos Homens no Catar, em 2023 o ano é delas. Entre os dias 20 de julho e 20 de agosto vai ser realizada a 9ª edição da Copa do Mundo Feminino, que terá sede dividida entre Austrália e Nova Zelândia. Vale lembrar que nem sempre foi assim, tá? Aqui no Brasil, o futebol ele foi proibido durante 40 anos. Em 1941, foi assinado um decreto proibindo as mulheres de jogar futebol, porque se considerava que o futebol era um esporte muito violento e que agredia as mulheres. Agredia a natureza materna feminina. Exatamente. E aí, após 4 décadas, a regulamentação do futebol feminino veio em 1983. Graças a lutas de muitas mulheres, entre jogadoras, mulheres que gostavam do esporte. E aí, as mulheres começaram a ter mais acesso ao esporte. Só que os reflexos dessa proibição, eles são vistos até hoje, né, Cris? Com pouco incentivo ao futebol feminino e também com poucas mulheres ainda no meio do futebol. Sim. Porém, entretanto, todavia, o que a gente tem aqui? 2 mulheres maravilhosas que estão neste universo do futebol. A gente tem a Liana, que eu vou deixar ela se apresentar, e a gente tem a Luísa, que também vai se apresentar. Gurias, muito bem-vindas aqui. E eu vou pedir para a Liana, então, já começar se apresentando, o que ela faz, de onde ela é, do que ela se alimenta. Do que se alimenta é melhor. Gurias, prazer enorme estar aqui. Parabéns, né, por esse novo modelo do podcast, vocês sempre inovando, mulherada arrasando, na verdade. E a gente queria muito vocês aqui já na primeira e conseguimos, graças a Deus. Graças a Deus, deu tudo certo, né? Conseguimos, coisa boa. Então, quem é a Liana na fila do pão, né? Eu acho que é mais... Fora o que tá no meu LinkedIn, que todo mundo vai lá dar um Google e enxerga, que a gente fica se vendendo muito bem lá, todo o nosso portfólio, nossa história. Acho que é sempre bom, né? A gente sempre tem curiosidade de saber de onde vem, né? Eu sempre gosto de dizer que eu sou filha de um casal italiano que se virou muito nos 30 para dar estudos para as 3 filhas deles, né? Eu sou a última filha mulher, né, de um pai muito colorado, que gostava muito de futebol e que me fez também me apaixonar pelo esporte e pelo futebol. E sou casada, eu sou canceriana, gosto de... Toca aqui! Eu não sei o que isso significa, tá? Mas... eu sei que ela também é. Os cânceres, eles se encontram, assim, os cânceres no bom sentido. Os caranguejos. Mas, enfim, gosto de relacionamentos longos, estou com meu marido há 20... Vai fazer 25 anos, tenho um filho maravilhoso e em todo o resto, estou como diretora de marketing do Inter e todo o resto da história aí também, todo mundo dá um Google lá que vai achar. Ela é super modesta, é uma baita publicitária e tá fazendo um trabalho incrível no e marketing a primeira mulher diretora de marketing de um clube de futebol no Brasil. Isso tem que se falar. E premiada, né? Premiadas, todos nós premiados, a gente vai falar desse... vai falando. A gente vai falar desse prêmio daqui a pouquinho, mas junto com a gente nesse papo, Luísa. Quem é Luísa? Então, primeiro agradecer o convite, né, para participar do podcast. Muito legal mesmo, fiquei muito feliz.
Eu sou a Luísa Reis e, como todo mundo diz, que Luísa, né? A bandeirinha. A bandeirinha. Tá Que tatuada, Luísa, né? a bandeirinha. Então, eu sou bandeirinha de futebol. Não só isso, né? Eu sou professora de educação física, especialista, mestre, doutora. E dou aula na graduação. Também coordeno um time de futebol, de futsal feminino. E sou bandeirinha de futebol já. Estou indo agora pro meu 10º Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão. Olha isso. Que espetáculo, né? Que legal, que baita mesa pra gente conversar sobre futebol e sobre amenidades né? Em torno, digamos assim, do mundo da bola. Mito, quer começar? Eu tenho tanta coisa pra perguntar pras duas. Eu quero saber o time da Luísa. Pode perguntar pra mim. Como é que eu faço pra ajudar o meu? Não? Que horas que a gente fala contigo? Tipo assim, aceitam. Não, tô brincando. Então, gurias, muito bem-vindas também, né? Da minha parte, da nossa parte. A Liana já falou um pouquinho que o futebol já faz parte da vida da Liana. E a gente queria saber se vocês já gostavam de futebol antes, né? Essa relação com o futebol. Luísa, tu já gostava antes E agora de futebol? deixou de gostar, óbvio, né? Virou trabalho, tchau, né? E agora a gente não gosta mais. Eu sempre, desde pequena, que eu sou do interior, eu sempre vivi dentro do estádio. Isso, eu sou de Santa Cruz tem 2 times, e também minha família é de Rio Pardo tinha time e vivi dentro do estádio. Nunca joguei, sou horrível, jogo muito mal mesmo, mas sempre gostei muito de futebol, que eu cresci dentro do futebol. Fiz educação física, estava fazendo educação física, a Escola de Educação Física da URGS e a Federação Gaúcha de Futebol fizeram uma parceria que era para meninas trabalhar como gandula. Aí eu fui trabalhar como gandula, né? Não ia perder a oportunidade de estar trabalhando ali dentro do campo. Daí trabalhei Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Isso que ano, Lu? 2007 e 2008. E aí, nisso, lá naquela época, a federação queria mais árbitras. E aí abriu a inscrição para o curso de arbitragem final de 2008 para 2009, né? E incentivaram, queriam que todas as gandulas fizessem. Que legal isso, e né? aí nós éramos, acho que umas 15, 16 gandulas e 2 fizeram o curso. Eu e mais uma menina, a outra menina desistiu no meio do curso. Então, acabou que só eu terminei em 2009. Nunca tinha pensado em ser árbitra, não sabia como. Nem sabia que tinha curso, né? Porque a gente não sabe. Começava lá no curso, eu tinha 21 anos. Mostrar os grandes nomes da arbitragem, não conhecia ninguém. Porque eu gostava de futebol, não gostava de árbitro, né? E aí, caí, né, de paraquedas ali. Só que me apaixonei muito pela função, muito mesmo. Então... Lá em 2009, comecei na Federação em 2010, Gauchão em 2014, CBF em 2016 e sigo aí apaixonada porque tá no campo de futebol é o que vale por tudo. E como é que foi o teu primeiro jogo? Porque deve ser muito nervoso, né? Tipo, tu tá ali apitando. Como é que foi, assim? Quais os times que estavam em campo? Como é que foi, assim? Bom, o meu primeiro jogo oficial pela federação foi na categoria Sub-17. Que é juvenil, né? Tá. Foi lá em Montenegro, um time que nem existe mais, Rio Grandense. Tá. E, tipo, o árbitro, na categoria juvenil não tem quarto árbitro, né? Então era o árbitro, o outro assistente e eu. E eu tava super de boas. O outro árbitro e o outro assistente estavam mais nervosos que eu. Mas o meu primeiro jogo no Campeonato Gaúcho, porque como eu sou do interior e a gente tem essa coisa, né? Do gauchão. Do gauchão. O meu primeiro jogo foi Caxias e Aimoré. Já no meio do arranca-toco, assim, já foi... E foi a primeira rodada até, só que foi, tipo... Lá na época, não eram todos os jogos que eram televisionados, né? E esse tinha transmissão, né? Óbvio. E aí, eu me lembro direitinho, porque teve uma situação que o jogador dominou a bola com a mão. E na hora, eu já peguei, né? Dominou a bola com a mão, levantei. Quando eu levantei, ele fez o gol. E aí, eu olhei, meu Deus do céu! Será que ele tocou com a mão anulei um gol, e agora? Que, tipo, que depois que tu faz, né? Daí tu se dá conta, gente, mas tava certo, né? Mas Tava aí eu fiquei certo. assim, meu Deus! Eu me lembro até hoje que eu fiquei assim, caramba! E na época não tinha VAR, né? Não, Mas eu fiquei assim, foi muito que... Não, tá, fiz tudo normal, aí eu me dei conta, meu Deus, eu tô no gauchão. E eu acabei de anular um gol. A galera veio pra cima? Os jogadores? Não, foi bem tranquilo Foi. Até, porque realmente ele dominou. Ele a bola com a dominou. mão, mas... Que coisa, que La mano coisa. de Deus. Só que não! Só que não! Só que não. Liana, a gente percebe que em algum momento, assim, mesmo sendo profissões completamente diferentes, a tua e da Luísa, elas se cruzam. Nesse universo que, até então, a gente pode dizer, ele é majoritariamente masculino.
né? O Inter e nenhum outro time de futebol teve uma diretora de marketing, né? Como é que é para ti, assim, essa experiência e legal essa aceitação do Inter de deixar esse espaço aberto para outras mulheres e começando por ti, né? Tá lá, é a primeira. Não, é um desafio, né? Eu acho que tem muitas coincidências, principalmente no fato de não esperar que tenha uma mulher nessa posição, né? A gente acaba, as pessoas, por não ter, tem algumas situações que a gente vive no dia a dia que não são premeditadas, mas que, assim, você é a diretora de marketing? Entendi. Mas tu já vê que aquilo ali é uma coisa que é carregada, né, pelo histórico cultural das pessoas que mulher no futebol, ou melhor, me diz se eu não estou errada. Então, é do futebol feminino, né? Exatamente. Eles associam já direto. Mulheres no futebol é igual a mulheres no futebol feminino. E uma das coisas que eu sempre digo, e eu acho que a gente vem valorizando cada vez mais, é que mulheres que gostam do esporte gostam de futebol. Elas também gostam do futebol feminino ou masculino, da mesma forma que qualquer outra pessoa, né? Um homem pode gostar do futebol feminino e masculino. É mais tradicional, tem mais história, é verdade. Mas a gente gosta do esporte, né? Independente da categoria. Então, assim, algumas coisas que a gente vai... Eu já ouvi muito falar, por exemplo, o marketing também trabalha para as gurias coloradas? Como se não fosse uma coisa que compõe o Inter, né? Ou ainda, vocês fizeram campanha pro profissional e para as gurias. As gurias não são profissionais, então. O profissional é o masculino e as gurias coloradas são, né? E isso não da parte interna dos clubes, né? Das pessoas ainda. E eu vejo, assim, que às vezes é até no sentido, tentando ser positivo, mas é uma cultura ainda que a gente vem engatinhando. Então, a gente tem várias situações que não se espera uma mulher naquela posição. Eu acho que o fato de ter uma mulher acaba abrindo caminhos, assim, né? Para a gente pensar o quanto a gente estava falando aqui da importância de se ter diversidade, né? E o quanto diversidade gera diversidade. Se a gente não tem uma mulher na sala, talvez a gente não perceba algumas situações que os nossos clientes, torcedores, né? A torcida já frequenta o estádio, está no estádio. Nós temos no Inter, e talvez não seja por acaso, né? Mas o Inter é o time com o maior número de sócias, né, do Brasil. Olha, a gente tem um quadro aí de 25. E faz um tempinho já, né? E a gente vem amadurecendo ainda esse índice, né? Nós temos 25% do quadro de mulheres, né? Então, assim, é necessário 25% dentro de um quadro de 105 mil sócios e sócias, né? Então, a gente sabe o quanto as mulheres estão presentes, as mulheres querem ser ouvidas, querem ter espaço de entretenimento para elas, pensado para elas, né? E aí vai desde a presença no estádio até o consumo de produtos. Então, assim, nada mais natural do que a gente diversificar os espaços, inclusive dentro da posição de marketing, né? E aí eu falo de mulheres, mas não é só mulheres, né, gurias? Tem outras coisas, assim. A inclusão como um todo, né? O Inter tem como um pioneirismo nessa questão. O Inter já brigou por várias causas, é da nossa essência, somos o clube do povo. Mas eu estou no Inter há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio não tinha nenhum profissional negro dentro do marketing do Inter em 30 pessoas. Né? Então, assim, o quanto é importante a gente colocar uma lupa para o tema diversidade, né? Com certeza. E por que não tinha? Por preconceito? Não, porque, na verdade, tem poucos profissionais da área que já se formaram, então, em desenvolvimento, que acabam tendo oportunidade de chegar ao Inter, né? Então, assim, como é que eu recebo tanta gente nas redes sociais, LinkedIn principalmente, as pessoas dizendo, meu sonho é trabalhar no Inter, meu sonho é trabalhar no Inter. E às vezes essas pessoas não têm oportunidade de chegar, né, de se apresentar para. Então, eu sempre penso que quanto mais diverso for o ambiente, e aí vale para todas as minorias, que não somos minorias, né, somos a maioria aí em várias situações, mas vale porque a gente começa a olhar para todo tipo de necessidade de perfis diferentes, profissionais diferentes, culturas diferentes, para a gente criar um ambiente diverso e que possa refletir, né, a nossa sociedade aí dentro e fora de campo, né? Pois é, e é curioso também, por exemplo, se a gente começa a falar da profissão da Lu. A Luísa
quantas outras mulheres, assim, a gente vê aqui no Rio Grande do Sul? Não sei se tem um quadro tão extenso de árbitras ou de bandeirinhas aqui no estado. Olha, o Rio Grande do Sul, ele é um dos estados que tem o menor número de árbitras mulheres. Perde só pro Paraná. Mas quando eu entrei, tinham 2, eu entrei, ficamos 3. Até 2022 éramos 7. Terminou o curso, né, final de 2022, se formaram mais 4 meninas. Então, agora, a partir de 2023, seremos 11 no quadro, que são 220 e pouquinhos árbitros gaúchos federados. 220 no total, 11 agora mulheres. 11 mulheres. É um número ainda, né, Pouco que não expressivo. pouco expressivo. Com certeza. Mas eu acho que tem que ter, assim, uma campanha, e eu acredito que a federação faça isso no momento em que incentiva as mulheres, né? Incentiva, assim. É difícil. Se formaram 4. Tinham 12 no curso. Eles formaram 4. E aí chama atenção, né, pro número de meninas. Mas o número de meninos que reprova também é grande, né? Mas como a gente já tem poucas meninas fazendo, aí... Menos ainda. E eu incentivo nas redes sociais, quando eu dou palestra, quando eu dou aula, eu incentivo muito porque o que acontecia até uns 3 anos atrás? Nós tínhamos mais vagas para árbitras no quadro nacional do que árbitras na federação. Então, tinha vaga sobrando, tanto que a federação acabou perdendo essas vagas, porque não preenchia. Então, eu dizia, tem espaço, tem oportunidade. Com a valorização agora dos campeonatos brasileiros femininos, a CBF criou um quadro só feminino de arbitragem. Aumentou ainda o número de vagas. Então, eu incentivo muito, acho que um dia a gente chega lá. Lu, tu falou que o curso ele é difícil. O que tu fala como difícil? É tecnicamente? Eu quero ser bandeirinha. O que eu tenho que fazer? Pronto! Vai roubar por Inter. Já sabemos que tem mais uma candidata. Como é que eu roubo pro meu time? Então, o curso, ele dura 6 meses, mais ou menos, aqui da federação. Cada federação tem o seu curso. Então, vou falar do da Gaúcha, né? Que foi o que eu fiz. Normalmente, ele se organiza para começar quando acaba o Campeonato Gaúcho. E aí, tem as inscrições. E quando eu fiz, tu tinha que passar no teste físico e no teórico antes de entrar no curso. Porque tinha mais interessados do que vagas. Porque a federação, ela nem era onde é hoje, né? Faz um tempinho já que eu fiz o curso. Então, não tinha espaço físico, então tinha poucas vagas. Atualmente, a federação, né, a gente já sabe, ela tem um prédio próprio, tem um auditório próprio, então não tem limitação de número de vagas, não precisa fazer teste físico e teórico para entrar. Mas ele tem aula teórica, tem aula física, né, da parte física, tem aula prática e tem também análises de jogos, tipo vídeos, né, que tu não vai estar lá na federação, mas vai estar tendo, tipo, aula online para tu analisar o vídeo. E aí, o que se torna difícil? Vídeo a teste, que são lances que tu vai dando resposta, né? Tu vê, mostrou, pronto, respondeu. Mostrou, pronto, respondeu. Isso é muito difícil, até para árbitro experiente. Árbitro que está se formando, mais difícil ainda. Teste teórico das regras. Teste físico. A maior parte da reprovação é o teste físico. São iguais os testes para homem e para mulher? No curso, todo mundo faz o índice feminino. No curso. Mas assim, reprovam, né? Dizem que é fácil. Mas todos Só homens pra e mulheres. lembrar que todos. homens também reprovam no teste que Feminino. teoricamente Bom, Deixa eu entender. Agora nós vamos botar uma lupa nesse negocinho que eu gostei. Nomes. Não, o teste, como é que é o teste que Então, homens e mulheres fazem? o teste, a parte principal do teste físico são 40 tiros de 75 metros. Então, vai ficar rodando um som, corre 75 metros, caminha 25, corre 75, caminha 25, 40 vezes. Isso dá 10 voltas na pista. Agora, tipo assim, começou agora, tu só vai embora quando terminar, minha filha. Isso. Tá. E aí, o que muda? O tempo, né? O tempo pra correr esses 75 metros e o tempo pra descansar. No masculino, 15 segundos. No feminino, 17 segundos. 2 segundinhos. Tá. Não é nada, né? Nada, quase nada. 40 40 vezes, né? 40 vezes. E aí, quando é exigido um e quando é exigido outro? Que Federação Gaúcha de Futebol exige que as mulheres façam o índice masculino para trabalhar no gauchão. Tá. CBF, as mulheres precisam fazer o índice masculino para trabalhar nos campeonatos profissionais masculinos. Se fizer o feminino, aqui trabalha em tudo menos no gauchão. Na CBF, trabalha categoria de base e jogos femininos. Então, não é obrigado, né, a fazer. Mas como tu sempre quer mais, né? Então,
acaba sendo um ponto de corte, tu conseguir realizar o teste físico ou não. Tá, não quero mais ser bandeirinha. É puxado, pra puxado, caramba. é puxado. E tu tem que te exercitar todo dia. Todo dia. Tu te exercita todo dia. Todos os dias. Os meninos até brincam, eu não sei que tanto que essas gurias treinam. Eu falei, sim, né? Tipo, se eles treinaram uma vez, nós já treinamos 3. Porque... Tem que ser sempre assim, né, Liana? Parece que tem que estar isso sempre é uma correndo na analogia, frente, né? correndo. Isso é uma analogia com o nosso dia a dia, eu acho, né, Liana? Acho que tu pode falar um pouquinho sobre isso. E a gente tem, culturalmente, as mulheres têm uma sensação, principalmente nas áreas que são caracterizadas por homens, né? Naturalmente, a gente quer provar que pode, a gente quer se desafiar, né? Então, eu também comento sempre que ninguém precisa me cobrar algumas coisas. Eu me cobro mais de qualquer pessoa, porque eu quero exatamente. mostrar que é possível, eu quero mostrar que não tem diferença, né? E nesse caso físico, né, que é um lugar onde realmente tem diferença, né? Tem diferença até ser trabalhado Sim. para não ter, mas, né? Tem, Físico, masculino e feminino Uhum. é diferente. Mas, na minha situação, por exemplo, eu acho que é uma coisa que não conheço mulheres em posições onde a grande maioria são homens que não tenham essa sensação de alguma forma de que será que eu não sou uma fraude? Né? Será que eu tô mesmo aqui? Será? Né? Tu fica o tempo inteiro tentando mostrar para ti mesma que, né, tem capacidade técnica para estar ali, enfim. Uma das coisas que no Inter, eu lembro quando a gente anunciou assim, a minha chegada, em alguns lugares nas redes sociais, as pessoas perguntavam muito assim, né, pessoas que me conheciam, mas pessoas que não me conheciam perguntavam assim, mas qual é o currículo dela, sabe? Será Então, que ela pode mesmo? Que na Eu quero dizer uma coisa. Qual é o currículo dela? Busca o currículo de quem estava antes dela como diretor de marketing para você ver que o currículo dela é bem bom. Antes dela, não adianta me contar. Não adianta. Mas é uma coisa interessante. Mas vamos lá no histórico de quem estava na tua posição. E pra ver o interessante que currículo. assim, né? As pessoas têm uma sensação assim, o que entende de futebol? A pergunta que eu sempre faço, imaginem um diretor de marketing entrando no clube e a primeira pergunta que as pessoas pensam sobre ele é, o que ele entende de futebol, né? Por que para a mulher a primeira pergunta é, tá, mas o que tu entende de futebol? Primeiro que quem tem que realmente entender de futebol é o meu colega, né? O William Thomas, que é diretor de futebol. Né? A gente tá profissionalizando o clube, obviamente, tem que conhecer o meio, tem que conhecer o mercado e obviamente, não estaria ali se não conhecesse. Mas o nosso critério técnico ali é conhecimento de marketing, né? De vivência e experiência em marketing, em marca, né? E quanto isso representa hoje para o clube. Então, são algumas perguntas que são curiosas, porque, de novo, eu sempre tento olhar pelo aspecto cultural, né? Para não ficar batendo na tecla de preconceito. As pessoas não são acostumadas. E por isso, gurias, que é tão legal a gente também colocar luz em algumas coisas, botar uma lupa e mostrar para as pessoas que é possível, né? Marketing, de maneira geral, a gente tem muita mulher na comunicação, mas na liderança, tanto de agências de publicidade, quanto de marketing especificamente, a gente vai lá, tem uma mulherada. Mas quem é que está na liderança? Os homens, né? Então, mostrar que é possível, isso é muito importante, que a gente vai formando pessoas já com essa percepção, existe a possibilidade de eu ser árbitro, olha que legal. Né? Se eu não vejo o exemplo, nem passa pela minha cabeça, nem cogito essa ideia. Né? Então, acho que isso é uma parte muito importante do nosso trabalho, assim, da gente que acaba... furando o bloqueio, né? Furando a bolha, né? E de mostrar para as pessoas que é possível e que, enfim, como não é o gênero que vai fazer diferença nesse caso. Eu gosto sempre de olhar por esse lado, assim, né? Se tem aquele momento que vem a dúvida, né? Porque sempre foram outros e não outras que estiveram ali. Vem essa dúvida, mas acho que vem também a oportunidade de estar abrindo espaço e mostrando, vem que dá, entendeu? Quantas meninas, ao verem também teu Instagram, não vão querer, eu quero ser bandeirinha, ou despertar para ser árbitra, assim como a gente vê narradora agora. E eu acho que é isso, assim, cada vez mais. Jogadora, inclusive. Né? Jogadora Sim. também. Sim. E até eu queria perguntar pra Lu, porque esse ano na Copa, no ano passado, na verdade, a pessoa ainda não tá em 2022 ainda, a gente teve o primeiro jogo, que foi um trio todo feminino. O que isso representa pra ti,
né? Inveja, porque eu não tava lá. Nossa, Que eu tenho que treinar mais, eu tenho que treinar mais. Orgulho! isso foi uma coisa surreal. Tipo... Quando saiu a convocação dos árbitros pra Copa e saíram mulheres, aí nós ficamos assim, meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo. Porque não era possível. Não era possível. Não é aquela coisa assim, as mulheres não são capazes. Não. Burocraticamente não era possível. E num país cheio de restrições. né? E aí tá, foi É pra muito Copa. emblemático, né? E aí Nossa. começou a Copa. Quarta árbitra, quinta árbitra. Ai, não é possível que só vamos colocar de reserva. E daí já começou o ranço, né? Porque a gente já tá acostumado, né? Já começou o ranço. Quando saiu a escala, foi uma coisa assim que eu olhei, não acredito que eu vou viver pra ver isso. E aí, tipo, eu até tinha outras coisas pra fazer, não fiz. Não, vou ficar lá parada assistindo o jogo. Foi uma coisa assim tão emocionante que não tem muito como mensurar que, tipo, não era um sonho porque não era possível. A partir do momento que se tornou possível, foi realizado. Nós tivemos uma brasileira, Neuza, que é referência. Ela é referência pra mim. Desde o primeiro curso que eu fui na CBF, ela estava. E desde aquele momento eu olhei, nossa, eu quero ser assim. Então, tipo, ainda parece que não caiu a ficha, né? A gente teve reuniões com ela lá, por vídeo, né? Pra conversar sobre a Copa e tudo mais. Então, é uma coisa muito surreal, que abre umas portas, né? Que ficaram abertas, porque foram incrivelmente bem, né? Tanto a Aí é árbitra que tá o quanto que a as gente tá assistentes, falando, né? De representatividade. Isso. de Exato. É lindo. Tu deve ter o sonho de participar de uma Copa. Ah, com certeza, Né? sim. E eu tenho uma curiosidade, digamos que é do bom senso, assim, digamos assim. Uma árbitra que tá grávida, ela tem alguma limitação por conta de uma bolada, de alguma coisa assim? Então, isso é uma questão bem complicada, porque até bem pouco tempo atrás, deixa eu pensar agora, 2023, 7 anos. Se eu engravido, eu vou ficar 1 ano fora, né? Porque eu vou trabalhar até quando eu puder, aí eu vou ter o bebê e depois até eu ter condições de fazer o teste físico de novo. Tá. Então, digamos eu, Luísa, atualmente categoria A, B da CBF, categoria A do Gauchão, vou ficar parado 1 ano, eu perderia meu escudo da CBF. E aqui no Gauchão não sei como ficaria, dependeria. Por ser um ano, por ser Porque eu perderia 1 ano. Ana Paula de Oliveira, atualmente presidente da Comissão de Árbitros de São Paulo, fez parte da CBF, lá da comissão, há uns anos atrás, e brigou muito por isso. Então, ela conseguiu o direito de que, enquanto a mulher estiver grávida e estiver nessa licença maternidade, ela não vai perder. Se ela é FIFA, ela vai continuar FIFA. Se ela é AB, ela vai continuar AB e tudo mais. Então, Depois ela prova se... aí depois volta, né? E tudo mais. Então, agora, a gente fica fora e depois volta onde estava. Mas trabalha, se tiver com barriga e Então, tudo? atualmente, depende se tu pode ou se tu não pode, de acordo com as tuas orientações médicas. Tem uma amiga minha que é a Brígida, que é assistente FIFA de Alagoas. Ela, inclusive, fez o último teste físico dela grávida de 6 meses. Olha isso, E- gente. Barrigão! O Grávida de bebê 6 já meses. nasce assim, Já? E trabalhou até, tipo, o médico dizer pra ela assim, não pode. Claro, não tinha uma aceitação muito boa dos jogadores. Não tinha. Mas, né, como ela estava apta, estava Não, competente. eu digo Continua puramente saudável. por uma questão... ela tá saudável, Tá e tudo. saudável, Eu digo puramente por uma questão de uma bolada, digamos assim, na barriga. Mas eu acho que vai da orientação médica. Orientação um, médica. é. Assim, e a pessoa se sentir, Sim. né? Porque tu toma bolada, tu já tomou bolada? Já, também. É do jogo. Poderia do jogo, tomar né? uma bolada na arquibancada também, né? Poderia. Mas é que mais risco, né? Ah, claro. A A probabilidade não, é maior. é uma linha bem tênue, né? É. A uma linha gente bem- eu sempre não tô dizendo brinca, que ela não nem pode. todas somos brígidas que Aham. vamos fazer o teste masculino com 6 meses. Não, é maravilhosa. Ela já tem um nome emblemático, né? Mas Nem Brígida. todas somos brígidas. Mas o que eu tô querendo Todas somos dizer... brígidas, virou sinônimo de categoria de quem faz o teste. Peraí, tu é É brígida ou tu brígida, não é brígida. A partir de brígida. agora é brígida. Mas o que eu tô querendo dizer é que vale aí mulheres que estão e que têm condições de olhar para isso, prever algum tipo de legislação que proteja essa Não, mulher. com certeza. Entendeu? E até porque, assim, claro, né? De novo, a gente... cada gravidez é uma gravidez, tem uma série de Exatamente. situações. Mas, assim, o fato é, isso é da mulher.
né? Exato. Se ela engravidar, ela tá protegida por isso. É que isso. E volta na ficava mesma uma posição. escolha. Ou eu vou engravidar, É. ou eu vou evoluir na carreira. Então, Mas isso é uma questão de mercado de trabalho, né, gurias? O mercado de trabalho não é feito pra mulher. Isso é um fato, né? A Ana Paula Padrão tem uma agência que trata só sobre isso. Sobre a questão da mulher no mercado de trabalho. Por quê? Porque ela, como jornalista, viu que nunca foi feito... Tipo, que não é pra nós. A mulher sai de licença maternidade e tem medo de voltar e perder o emprego. A mulher tem que amamentar, pô, você chega um pouquinho atrasada na reunião, já me olha de olho torto. Então, é uma questão mercadológica como um todo, né? Então, assim, a partir que a mulher conquista esses novos espaços, isso que a Cris está trazendo também tem que ser... É olhar tem que ser- para essa mulher. Bom, que tipo de cuidado nós vamos ter para que essa mulher continue exercendo a profissão do jeito dela, mas assim, com menos riscos físicos para ela e pro bebê. Não só durante a gravidez, né? Não, Mas no depois, todo, né? depois. Porque tem algumas particularidades que as pessoas também associam, né? Eu volto na pergunta, né? Perguntas que não fariam pro meu marido. Na época que eu fui presidente da ARP, coordenava uma agência, uma operação no Rio Grande do Sul, as pessoas diziam, nossa, Eliana, como é que tu consegue, né? Ser presidente de uma instituição que acaba tendo um terceiro turno, dirigir uma agência e ser mãe, né? E eu imagino isso perguntando pro meu marido, como é que tu consegue ser advogado e ser pai, né? Então, assim, coisas que as pessoas partem do princípio que a prerrogativa de ser mãe significa que tu é a responsável. Exato, é isso. E não é só durante a gravidez. Não. Durante a gravidez é físico, né? Tem uma questão de saúde. Depois, eu também tenho uma outra curiosidade. Quando meu filho tinha 9 meses, ele tinha parado de amamentar naquele mês. E eu tive uma situação que eu tive que ir para os Estados Unidos. Fiquei 10 dias. Meu Deus, que mãe é essa? Desnaturada. Que abandona com o pai. Primeiro, né? Abandona com o pai. Abandona com o pai. Meu marido maravilhoso, inclusive. Beijo pro marido da Eliana. Beijo, Matheus. Mas é uma coisa que as pessoas partem do princípio. Imagina o contrário. Ele tinha uma viagem e ele ficar 10 dias fora. Normal. A mãe dá conta. Mas aí ele O pai traz não dá. Mas aí ele traz um presente, tá tudo certo. Entendeu? Faz uma pai ligação são. por vídeo. Mas é aí que eu digo, não é não deixar essa mulher fazer, executar, não. É justamente prever e ter numa legislação que ajude essa mulher no antes, no durante e no depois, entendeu? E pensar também que essa pessoa, ela tem uma ajuda de um outro lado, que ela também tem compromissos, né? Se ela vai ter que viajar para jogar, essa criança vai ficar com alguém, né? Rede de apoio natural total, isso. né? Tem uma rede de apoio Mas aí que... tu traz isso que é uma questão cultural, né? Isso é uma questão cultural muito forte ainda. A própria família, às vezes, questiona. Não, E diminui. mulheres julgando Diminui. mulheres, sabe? Mulheres julgando mulheres, né? É uma coisa que eu fico... Cara, não, né? Tipo, É que tem um avanço ainda, né? Quando a gente fala assim, tem uma árvore. Que legal, tem uma árvore. Tá, mas só um pouquinho, gente. Tá, mas ela não é mãe, Tem né? um monte de coisa ainda, entendeu? Ainda pra evoluir, assim, no sentido de Na ter mentalidade mulheres. também, né? Que E a mentalidade- gente quer fazer um bom job, assim, em todas as áreas, né? De alguma forma, a gente consegue ser mãe, a gente consegue ser profissional, a gente consegue ser amiga, a gente consegue, enfim. Assim, né? Equilibrando os pratinhos, mas consegue, né? E aí é que tá, também tem uma coisa que foi colocada na sociedade, que mulher tem que ser a melhor mãe do mundo, a melhor profissional do mundo, a melhor... Não, né? Eu sempre digo, eu tenho duas teorias, assim, que eu acho que é importante a gente seguir, assim. Eu sigo, pelo menos. Uma é que feito é melhor que perfeito. E aí, assim, longe de ser mal feito. Feito é melhor que perfeito. Nessa loucura que a gente vive, na velocidade que o mundo está, quando tu acha que tá querendo aperfeiçoar determinada coisa, já passou, né? Então, assim, tem a segunda que complementa essa, que é faça bom o suficiente. Não pode não ser bom, mas tem que ser bom o suficiente. Porque em algumas coisas, tu pode maternar, tu pode ter tua vida profissional, tu pode ter o teu lazer, mas quando as caixinhas, elas extrapolam, elas deixam de dar oportunidade para as outras áreas. Então, acho que tem coisas também que a gente tem que relaxar, né? E viver sabendo que a gente não é perfeito e a gente vai ter nossas falhas, vai ter um momento lá que vai ter insegurança... E mostrar para... Eu sempre penso também na nova geração. Mostrar que é possível. Porque a gente foi criado mostrando que era possível para os homens, não para as mulheres. Então, a gente está mudando. E que bom que a gente está tendo vários exemplos. Eu sempre também digo que, né, mais importante, eu fui a primeira mulher
presidente da ARP, que é a Associação Rio Grandense de Propaganda. Em 64 anos, eu fui a única mulher presidente dessa instituição. Normalmente são os dirigentes de agência, né, que acabam ocupando esse espaço. Por que eu fui a primeira mulher? Porque, na verdade, não tem líderes de agência mulheres. Simples assim. Mas, quando eu saí, eu lembro de ter dito isso, assim, na transição. Mais importante de ter a primeira é ter segunda, terceira, né? Então, o momento que passou... A gente gosta de marcar o furo da bolha, mas a gente gosta também de naturalizar. Olha só, vamos deixar fechar Tínhamos 7, temos quantas agora? 11. E que o ano que vem tenham... muito seja mais. exponencial Tem isso. uma frase que eu gosto muito de usar, tá? Eu tô aqui pra abrir as portas? Tô. Mas eu tô aqui pra segurar a porta pra próxima passar. Perfeito. Então, Maravilhosa. Vai virar corte. Vai virar Vamos sair, vamos deixar. E se passar adiantada, ela dá que é impedimento. Ela anula. Parou. Volta. E se passar outro na frente dela, é segura que é impedimento, entendeu? Mas eu acho que é isso, gurias. E pegando o fio ali do que tu falaste, Liana, eu uso também isso, assim, situações onde tudo é maravilhoso, é excelente, a gente faz uma entrega excelente. Agora, para todo o resto, tem o muito bom, tem o ótimo, tem o bom. Então, a que ponto vale a gente tentar fazer uma entrega excelente se todo o resto não é excelente? Se a gente não Ou a tem, que às custo, vezes, né? a que custo? É a Se roda a gente da não vida, tá né? Tem que ter todo numa saúde emocional excelente, se a gente não tá com um relacionamento excelente, se o trabalho não tá excelente, se o dia não tá excelente, a troco de que eu vou ir lá tentar fazer uma entrega excelente? Não, para todo o resto tem o ótimo, tem o muito bom, que ainda assim é melhor que o ruim, entendeu? Tem uma pesquisa... Às vezes Uma tem, pesquisa que mostra que as mulheres, elas precisam ter 100% de capacidade técnica para se candidatar a uma vaga. O homem é assim, ó, 75, 80, sou eu, vem comigo. 20. Quando não dá o migué, né? Quando não dá o migué no currículo. Mas então isso o quê, né? É a atitude também da gente se colocar à disposição disso. Olha como não... Eu olho como uma admiração, porque assim, o quanto... É difícil tu dizer assim, sou árbitra. Né? Ela mesmo comentou que já no nome dela, já tá no sobrenome ali, a bandeirinha. A bandeirinha. Eu queria saber, Luísa, como é que foi quando tu começou a namorar? Que tu disse que você não sabe psicologia. Não, faço só a bandeirinha. Ele já sabia que tu era bandeirinha? Já sabia, porque acaba que, né, quando vai ficando assim no grupo de amigos, todo mundo... Ah, você lembra a minha amiga que é bandeirinha? Aquela ali que anulou o gol, ó. Aquela ali que anulou. Essa! E ele sempre gostou muito de futebol, é torcedor, né, mas... Qual time? Agora é a hora da gente perguntar? Meu namorado é gremista. Aí ele sempre gostou, só que a gente brinca muito que o gostar muito de futebol é gostar muito do jogo do seu time, né? Entretenimento. Isso é gostar muito do futebol. E, bom, eu assisto fácil uns 3 jogos por dia. Porque eu liguei a TV, já tá. Tipo, antes de vir aqui, eu tava olhando, eu tô dando Copinha São Paulo. Tô olhando todos os jogos, inclusive. E aí, ele sempre gostou de futebol, não tinha nem noção de como era. Eu até brinco que agora ele é um defensor das mulheres, não só no esporte, que legal. né? Porque ele vai vendo a realidade, vai vendo como as coisas funcionam. Logo no início, lá quando a gente tava, ele foi num jogo, ficou bem atrás de mim. Dentro da arquibancada. Na arquibancada. Ai, que e tenso. aí ele disse que até brigar com os torcedores brigou, mas não disse que era, né, quem ele era, mas começou a gritar, deixa a guria trabalhar! Bom argumento. A gente já sabe, agora nas arquibancadas, a gente já sabe que tem alguns defensores das mulheres. Acaba mudando, né, um pouco o olhar, e ele brinca que ele sempre vira o namorado da bandeirinha, né? Mesmo com os amigos dele, aí diga, a namorada dele é bandeirinha. Então, mas e eu acho que o mais difícil nem é isso, o mais difícil é as viagens, né, e tudo mais, que é sempre uma correria, mas... Gurias, o meu marido nunca gostou tanto de falar de trabalho. Muito bom. Inclusive, final de semana. Não, nunca. Ele reclamava tanto que a gente, a vida de publicitária é intensa, né?
Ele reclamava tanto que eu levava trabalho pra casa, agora ele adora, quer saber, tem interesse. Não tem problema, vamos parar pra falar de trabalho. Tem curiosidade de saber como é que tá lá, né? Não, inclusive ele te visita no teu trabalho, eu acho visita no meu trabalho. Incrível, ele quer saber muito colorado, né? Porque isso, né, na verdade, é pré-requisito nesse caso. Tem que ser. Até, tu falou de vida de publicitário, né? O Inter entrou agora como marca, né? Foi lembrado como marca. E isso também é uma coisa que... Ganhou prêmio na Globo. Então, Muito legal. como é que é isso, assim? Porque isso tem muito a ver com o teu trabalho dentro do clube. Tem muito a Conta ver, pra gurias, gente. tem muito a ver com a diversidade, né? Como eu comentei pra vocês, não tínhamos negros na equipe, né? Nós ganhamos o Profissionais do Ano da Globo, que é o principal prêmio publicitário do Brasil, né? E vocês imaginem, nós estava lá, as principais marcas no palco, 5 marcas, Itaú, Santander, a gente tinha grandes marcas, grandes anunciantes no palco e Inter, né? Isso dá um orgulho enorme, assim. E qual foi o nosso case, né? O que foi reconhecido? Foi uma campanha contra o racismo que nós fizemos, que a ideia, a sacada partiu de quem? Do primeiro profissional negro que o Inter teve, o Birajara Sagaz, que é maravilhoso. Tava lá, né? Virou depois. Não, ele virou assim, ó, o cara... O garoto propaganda de tudo, sai Jornal Nacional. O que tu faz quando tu coloca alguém que sente na pele, literalmente, aquilo pra fazer, né? E foi algo assim, que foi instinto, né? Mas que é muito legal de ouvir ele falando, porque algumas situações que ele diz assim, isso eu vivi com a minha família, eu tenho na pele essa experiência, né? De que talvez uma pessoa que não tivesse aquela vivência não pensasse sobre isso. Enfim, foi uma série de pessoas envolvidas no projeto, a agência, nossa agência Rock, que é maravilhosa, produtora, né? Enfim, tem uma série de profissionais no entorno, mas a sacada foi dele, né? Então, o quanto é importante a gente ter diversidade, né? E que diversidade gera diversidade. Por isso foi lindo, a gente foi lá, recebeu o prêmio como uma das 5 principais campanhas do Brasil, né? E, além disso, a gente foi aqui no Rio Grande do Sul esse ano indicado como marca do ano. E eu também fui indicada a profissional do ano. Mas, de novo, por quê? Porque a gente mostra que, além do futebol, é claro que as pessoas brincam, né? Quero saber no futebol, porque no marketing tá bem, quero saber no futebol. Mas são coisas complementares, né? E o pensamento do futebol, do campeonato, é imediatista, né? Ele é finito. Eu quero ganhar este ano, quero ser campeão agora. E cuidar da marca é uma coisa que é prolongar a vida da relação dos torcedores com esse time, né? A gente tem uma nova geração, as coisas vêm evoluindo numa velocidade enorme. Não só o Inter, todos os clubes do Brasil tem um gap aí de faixa etária de 12, principalmente de 12 a 18 anos, né? Que a gurizada vai para o esportes, vai torcer para time europeu. Não tem mais essa relação que nós tínhamos, então a gente precisa inovar. E o nosso trabalho acabou sendo reconhecido no Profissionais do Ano e também aqui no Rio Grande do Sul. É muito legal. Que legal. E, de novo, por causa... Guria, eu tenho que falar isso, porque a gente tem, assim, um timaço, né? Pessoas que vão muito além do futebol, pessoas que são engajadas e que têm um conhecimento técnico de marketing, de marca, e que fazem isso no dia a dia dentro do clube. E tem uma frase que eu gosto muito no futebol, sempre quando tem uma coisa emocionante dentro do futebol, ou uma relação, porque a minha relação particular com o futebol é muito família, né? É o meu pai, os meus irmãos e tal, que tem uma relação muito dentro do estádio. Que nunca é só futebol. Porque Nunca. é isso quando tu faz. São histórias de vida das pessoas ali, são histórias, E isso que a tua equipe, tu e a tua equipe estão fazendo com o Inter é isso, é ficar na memória das pessoas, né? E é difícil porque, assim, o time de futebol ele tem muito lado emotivo. Então, é aquela coisa, métrica de Facebook, vai lá pra cima, daqui a pouco vai lá pra baixo, porque o futebol tá mal, porque não sei o quê. Então, isso é, tipo, que fique perene, né? A marca, assim. Eu digo sempre, assim, nosso grande desafio é fazer as pessoas não darem lá um send com um e-mail cancelando a mensalidade no dia que o time perde, porque é natural, é emocional, né? Mas quando tu percebe que aquilo vai além das 4 linhas, que faz parte da tua vida, né? Nosso time do coração faz parte da nossa vida. Faz parte. Eu acho que essa galera mais nova, esse gap, eles que estão consumindo também
times da Europa, de outros lugares, eles já perceberam que o clube, quando eles falam Barcelona, Manchester, é muito maior do que o jogo. Do que É uma indústria. É uma indústria de entretenimento, de game, de muita coisa. Algumas têm até escolas, universidades. Então, tem que começar mundial, a olhar não só para dentro das 4 linhas, né? Tem que, tem as 4 linhas, mas tem fora. O que ele me oferece? São trabalhos né? complementares que andam juntos. A Liana falou da diversidade. Como é que a gente tem, se a gente tem aqui negras na arbitragem? Atualmente no Rio Grande do Sul, não. 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 No Brasil, sim. Sim, no Brasil, sim. Mas atualmente no Rio Grande do Sul, não. Mas nós temos até um número bem pequeno de negros homens no quadro de árbitros. De árbitros, né? Uhum. Interessante, né? Porque, na verdade, olha só, de novo, né? A gente... quando a gente olha para a base do futebol, né? Para os jogadores, a gente tem uma grande maioria. A maioria, né? E como árbitros, que é um papel que exige mais educação, formação, né? Então, liderança, né? Então, o quanto a gente tem que também promover essas oportunidades nesses papéis, né? É caro fazer um curso de arbitragem? É caro. Pode estar aí, né? É caro. Pode estar aí. E talvez aí talvez aí seja uma oportunidade, inclusive, da gente trabalhar, né? Nesse sentido, de viabilizar, talvez. Outra coisa que eu tenho que falar. As marcas, eu ia dizer que marcas podem proporcionar isso. Tava só esperando. Olha só, gente, é ano de Copa do Mundo, não adianta na hora da Copa, lá das gurias, as marcas fazerem comunicação, né? A gente quer saber quanto as marcas estão apostando nas meninas. Por exemplo, olha que trabalho legal, olha como é importante. Por que uma marca não poderia financiar? Pode financiar. Tem, né? Já tem algumas até patrocinam ali o uniforme de vocês, alguma coisa. Sim. Uniforme sim, mas eu digo a formação. Formação. Ter um incentivo de formação. Porque o esporte tem isso, né? O esporte ele tem uma questão muito disciplinar, educacional, coletivo, papapá. Seria uma ideia super bacana. Fazer peneira nos bairros para começar muita ideia para marca. A pegar meninas. É claro, né? A gente não pode comparar o futebol masculino e feminino no sentido hoje de audiência. Mas para vocês terem noção, o primeiro jogo feminino que a gente transmitiu online, a gente teve 22 mil pessoas conectadas ao mesmo tempo nesse último campeonato brasileiro. Né? Vocês sabem, a gente teve recordes de público no Beira-Rio. Se a gente não forçar para que a gente acelere algumas evoluções no feminino, a gente não vai ter essa velocidade que a gente quer. E as marcas estão com tudo para fazer isso. As marcas que defendem diversidade, tá aí a hora de... Vamos lá. No Inter, nós temos nosso primeiro patrocinador master. Tem outros times também no Brasil que tiveram o primeiro patrocinador master. Então, assim, marcas, profissionais de marketing, olhem para o futebol. Tem muita coisa legal para fazer no futebol. E o futebol feminino é uma forma também da gente colocar nosso propósito em prática, né? Porque a gente fala tanto disso. E na hora da gente pegar a verbinha lá, e pode ser verba de incentivo, né? Verba de incentivo ao esporte. Mas lembrem que isso é o que faz a diferença para as pessoas. Para a gente acelerar toda essa cadeia, a gente precisa também das marcas, né? Incentivando o futebol feminino. E eu lembro até que num papo que a gente teve, num café que a gente tomou, que tu falou assim, as gurias, quando a gente vai fazer um material... Michele? Dessa vez foi café. Ela A outra a gente não fala, né? Tem outra, mas só nesse café a gente fala. Que a Liana falou que as gurias, quando tem que fazer algum material, alguma coisa assim, que elas se empolgam, que elas querem fazer, que elas estão... Marcas. Elas reconhecem muito o apoio, né? E o quanto, assim, nós temos as redes sociais. Olha, gente, tá aqui um exemplo. Olha essa mulher maravilhosa. Olha quantas pessoas ela tem nas redes sociais. Né? Tem gente aí comprando, fazendo ativações em pessoas com muito menor alcance, né? E tu pode fazer? Essas pode? Gente, a pessoa bandeirinha. Olha que legal. Olha que coisa maravilhosa, que baita essa Levante a bandeira da sua marca, coloriza. Professora, olha também quantas coisas que tu pode fazer, né? De formação. Formação, conteúdo. Gente, ideias maravilhoso. Que a gente... Influencers. Aqui, ó, vamos ter aqui um apoio, né? O Lupa está jogando ideias. Por falar em apoio... Eu ia dizer exatamente isso. Que a gente tem um quadro, gurias, que é um quadro da nossa parceira Claro, que a gente quer saber o papel das conexões aí na jornada de vocês. Alguma conexão que vocês acham que aconteceu
e que ajudou, impulsionou? Foi algo... Bom, a tua tem várias ali, né? Mas algo que foi realmente importante, alguém que vocês se conectaram, conheceram e que rendeu bons frutos. Assim, tem um marco bem legal na carreira que a CBF, ela sempre teve um programa que se chama PRAB, Programa de Renovação da Arbitragem Brasileira, que é, né, uma série de trabalhos que são feitos e um deles é que durante 10 dias um grupo de árbitros do Brasil inteiro vai lá na época foi em São Paulo para fazer e tudo mais. Nunca haviam sido convocadas mulheres para esse programa. Então, em 2018, né? Recentemente, foi a primeira vez que chamaram mulheres. Eu estive lá, nós éramos 6, né? No total do curso todo. O curso tinha em torno de 40 árbitros, éramos 6. E foi a primeira vez que tínhamos mulheres no programa de renovação da arbitragem brasileira. E isso foi muito legal, porque nós tínhamos eu do Rio Grande do Sul, tínhamos uma do Acre, uma de São Paulo, uma de Brasília, mais uma de São Paulo e uma do Rio. E aí, essa conexão foi muito legal, porque nós ficamos muito unidas, obviamente, né, no meio dos homens, e daí nós resolvemos que nós tínhamos que ir melhor que eles. Fomos. Inclusive, nada competitivo. Não, inclusive, nós resolvemos isso por nós mesmas, e no último dia do curso, nós tínhamos provas todos os dias. Das 6, 5 tiraram 10 na última prova que teve. E aí chamaram todas as pessoas que tinham tirado 10 lá na frente. Aí tinham 5 mulheres. A que não tirou 10 tinha 9,5, né? Tinha 5 mulheres e, tipo, tinham 5 homens. Só que nós éramos 6 e eles eram 40. E aí pegaram e falaram assim, ó. A própria comissão chamou e disse, só pra dizer quantos homens nós temos, quantas mulheres nós temos e, né, que nós havíamos tirado 10. Então, essa conexão se manteve até hoje. Nós temos o grupo. Temos o grupo e a gente faz reuniões mensais. A gente tem um grupo que a gente chama de grupo de pertencimento, né? Que é um trabalho psicológico que a gente faz. Então, a gente vê filmes, lê livros, lê trabalhos, analisa jogos. Então, realmente, é uma conexão que se formou e que rendeu muitos frutos. Inclusive, uma delas, a Leila, foi uma das convocadas que vai para a Copa do Mundo Feminina agora. Ai, que olha que demais! Que e vocês ali sabem os times umas das outras? Não. Esse não é um assunto que entra em pauta. Não é sobre isso. Não é sobre isso. E tu, Liana? Eu tava até olhando aqui no celular para falar o sobrenome direitinho, mas assim, eu também tenho uma filosofia de sempre olhar para mulheres que eu admiro, né? E tentar, de alguma forma, entender o contexto daquela pessoa, enfim. E o futebol me trouxe outras mulheres, né? Trouxe mais mulheres do meio futebol. E uma delas é a CEO da Adidas, no Brasil, que também ela é uma pessoa hoje que já está no movimento Latam, na América Latina, uma representante super importante da Adidas. E essa conexão, o que eu acho mais interessante, que ela me disse assim, nossa, é a primeira mulher que eu sento na mesa para falar de negócios enquanto diretora da Adidas, né? Mulher dos clubes de futebol, né? Então, por ser a única mulher dirigente de um clube. E a Flávia. E outra pessoa que eu já admirava, na verdade, mas não conhecia, e o Profissionais do Ano da Globo me deu a oportunidade de conhecer, que é a... Como é que é o nome dela todo? Cara, assim, a Globo sempre teve grandes diretores comerciais, né? Tu conhece bem, Cris? Sim. E ela é uma pessoa, assim, que eu tenho mega admiração. E ela estava lá. E o discurso do Profissionais do Ano da Globo era... Ela estava falando, eu estava ouvindo assim pra mim. Ela tá falando... Quero comprar tudo isso. Eu quero pegar pra mim. Porque ela estava falando muito sobre diversidade, estava falando muito sobre a importância de todas as marcas e de novas marcas entrarem nesse ambiente como defensores. Que é a Mais A, né? Mais A. Eu não me lembro sobre o nome dela, estava olhando aqui, não achei aqui, me perdi nas minhas postagens. Mas ela... Deixa eu até dizer o nome dela, que ela é maravilhosa também. A da Adidas é a Flávia Maria Bittencourt e ela é a Maisar Feres. Que também ela é uma mulher super poderosa, assim. Então, assim, acho que essas conexões que a vida vai nos dando, mas eu tento sempre olhar minhas conexões com um direcionamento para
líderes mulheres que também, de alguma forma, a gente acaba absorvendo muita informação, conhecimento com elas. Que vão abrindo portas Vão junto, abrindo né? portas. E é segurando aquilo que tu falou, portas. segurando portas. Segurando para a mulherada entrar. Que coisa maravilhosa, gurias. Olha, sensacional, né? Show de bola, não? Tudo que as gurias estão trazendo aqui, se eu puder dizer agora, 2 mulheres que me inspiram muito, e não vão puxar saco, mas é verdade, gurias, é muito legal ter vocês aqui com a gente, né? Acho que a gente começa muito bem. Muito bem, o muito Lupa. bem. A Liana eu já admirava há muito tempo, assim. Teve uma vez que eu fui no... Quando eu ganhei o prêmio da ARP, né, de Influencer Creator do Gente, eu ano. não ganhei nenhum prêmio. Ganhou sim, meu amor. Aí ganhei essa Vale mais que qualquer prêmio. Vale mais que qualquer prêmio. Mas eu sempre admirei, porque é desde sempre, né? Isso que tu traz, assim, a tua fala lá atrás já dizia isso, das oportunidades, de inclusão, de olhar, e ser esse olhar atento. Então, onde a Eliana pisa, tem esse olhar atento. E não é coisa do blá, 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 não. É fazer o que eu falo. E daí, buscar profissionais para integrar dentro do Inter. Isso é sensacional. E é um eu acho caminho que- sem volta, né? A um gente sempre caminho fala sem isso. volta, Tu não tem gente. como treinar o teu olho e depois destreinar. Não existe. Tu vai entrar num lugar, tu vai questionar, tu vai... Então, que bacana ter Muito. uma mulher olhando pra isso, sabe? Pra Não, diversidade. A E gente quer ver que ela tenta, né? vai fazer mais coisa ainda. Porque se Vai. Porque assim, ó, tem Pega o algo contato, pega caindo o de contato. maduro, que é a questão da inclusão de autistas, de várias outras deficientes dentro do clube de futebol, entendeu? E que é possível Tem fazer... que me segurar para não dar spoiler. mas Não, vamos eu lá. já sei, eu já sei que vem coisa, entendeu? Mas é isso, é pensar e ter pessoas, assim, próximas, uma consultoria, uma mãe, alguém que possa, e é isso que tu faz, né? Tu, ó, vem pra cá porque eu quero aprender, e aí vão criando essa cabeça maravilhosa, cria e vai, sabe? Para as pessoas entenderem, né? Marca é significado. O que as pessoas enxergam dessa marca? O que as pessoas enxergam da marca do Inter, né? A gente se apaixonou pelo Inter por quê? Porque é o clube do povo, com toda a sensibilidade de ser um clube que foi formado pelas pessoas, para as pessoas. E o que isso quer dizer daqui para frente? Como é que a gente faz essa essência perdurar daqui para frente? Com projetos que a gente possa investir agora, né, para evoluir. Façam sentido. Então, acho que tem muita coisa pela frente. Eu particularmente, sou suspeita, mas acho que a gente tem que fazer, né? Não é uma isso. opção. A gente tem que fazer. A gente está aqui para fazer. Que legal. E a gente trouxe a Eliana do Inter, porque tá numa posição pioneira dentro do futebol. E não que a gente não goste do Grêmio, a gente gosta do Grêmio. Se tem alguma mulher pioneira fazendo algo que a gente não sabe, nos Olha aí, desculpe ó, pela olha só. desinformação, Inclusive, mas eu não sei venha. se já temos diretor de marketing novo no Grêmio. Quem sabe, né? Olha, quem sabe uma diretora de marketing. Daí ela vai vir aqui conversar com a Vai gente, vir conversar né? com a gente. Somos todas coloradas, Todas mas coloradas. gremistas muito bem-vindas nessa mesa. E eu queria agradecer a Luísa e dizer, Luísa, eu achei... Peraí. O quê? Tu não tá terminando, né? Mas Ah, eu só tá. ia agradecer, mas agora tu vai agradece. falar. Não, é que assim, ó, a gente abriu uma caixinha de pergunta no Instagram, que você não Tá, fizer vai, isso, vai, entendeu? vai. Que a gente pediu pras gurias lá fazerem perguntas pra vocês, tá? Tá, Então vai essa lá. pergunta foi feita pela @Carol da Copa, que é maravilhosa, arquiteta. Carol da Copa. Tá? Aham. E ela perguntou pras duas, qual é a parte mais legal de trabalhar com futebol? Olha, a parte mais legal de trabalhar com futebol é tu estar dentro dos bastidores, assim, né? Tu sentir a emoção ali do túnel, que não é só como torcedor, mas é aquela atmosfera que é muito legal de tu ver. A gente faz isso todo dia e todo dia a gente arrepia, né? Tu entra ali, tu sente a torcida. Eu falo palavrão, então é É maravilhoso. maravilhoso. Então, assim, essa energia de acompanhar de pertinho, eu acho que isso é o mais legal, assim, o que a profissão te proporciona ali. E aí, Lu? Me leva junto com você. O que eu sempre digo, que o mais legal é o jogo. É fazer parte do jogo. E é bem assim, como eu disse, eu nem sei quantos jogos eu já tenho, devo ter muitos, muitos mesmo. E sempre quando tu entra e toca a musiquinha, seja do gauchão, seja do brasileiro, aquilo é uma coisa que me emociona demais. Então, o jogo vale muito. É tudo pelo jogo, pelo momento do jogo ali do futebol, de estar participando, né? Eu sou, tipo, a gente sempre brinca que às vezes a gente pega um condicionamento, pega alguma coisa, né? Ah, vamos atrasar. Aí a gente olha assim, ó.
não se preocupa, sem a gente. Não Não vai ter jogo. Então, Já sei com quem é o jogo, hein? Olha, se eu tiver E aí, atrasando, eu essa já aí vou que ligar pra tu ela. passa na frente, fura a fila e vai. não vai ter jogo. Então, né, ter essa importância e fazer parte do futebol e do jogo em si é o mais Que legal. mais mulheres entrem nesse Com jogo, então. certeza. É Entre isso. nesse Com jogo, certeza. com certeza, Lu. Que legal isso. E já aconteceu alguma situação engraçada dentro de campo? Contigo? Ah, comigo várias. Até comecei agora. Elas são contáveis? Não, até comecei agora no TikTok, cara, uma vez por semana eu posto uma história. Aí eu conto uma Uma história. história. Mas tem diversas. E, tipo, a gente, quando tá agora com os estádios reformados, fica muito próximo, né, do torcedor. Ah, sim. E aí, claro, tem a parte ruim, mas tem umas coisas que são muito engraçadas, né? Porque tem uns torcedores que largam umas muito boas, assim. Tipo, teve uma vez que a gente tava indo pro jogo, a gente tava entrando, e a gente sempre vai lá, olha, os goleiros, volta. E depois cada um se posiciona pro seu lado. E eu não era do lado ali da social, né? Que a gente diz que é das casas, eu era do outro lado, só que eu fui entrar pra chamar um dos times, eu acho. Então eu fui. E aí toda a torcida achou que eu estava indo lá pra aquele lado. Aí começaram, tá. E aí eu voltei pro meio, que não era o meu lado. E daí quando foi o assistente que foi pra lá, nossa, a torcida toda começou a vaiar. E foi muito engraçado. Que foi tipo antes de começar o jogo. Então, Pô, já tomou vaia, já não tinha nem levantado nada. não tinha nada acontecido. E daí eu já tava... Olha aí, ó, a torcida também já tá mais, né, vivendo com as mulheres Vivendo. naturalmente, até brincando. Que seja respeitoso, É, né? respeitoso. É. Tu já passou por alguma situação, assim, digamos, inusitada? Não sei se engraçada, mas inusitada. Eu assim, não só no futebol, né, mas como eu sempre tive em posições de liderança onde tinha minoria de mulheres, coisas do tipo, assim... chegar num hotel e as pessoas te encaminharem para a fila das esposas, né? Onde a reunião é para lá. Essas coisas assim. No grupo, as mulheres estão entrando naquele ônibus Olha, ali. aqui só pode entrar quem vai trabalhar. As não. mulheres não. Tu é lá no Gente. ônibus rosa. Teu ônibus é Gente, rosa. aqui a reunião é só para dirigentes. Não é, eu vim para essa. Tu já ouviu isso? Ai, que lindo. Amor, eu vim pra essa. Já vou te dar meu cartãozinho aqui, a primeira. E também tinha um querido jornalista que eu gosto bastante, mas que eu brinquei com ele no início. Quando eu cheguei no Inter, ele me chamava de a guria do marketing, né? E porque não sei o que, porque a guria do marketing lá do Inter, porque a guria do marketing lá no Inter. Daí um dia encontrei ele e dei pra ele meu cartão e disse, oi. E ele, oi, tudo bem? Me chamou pelo nome. Eu disse, não, só pra te não esquecer do meu nome, agora tu não precisa mais chamar guria do marketing. Ele, tu magoou. E eu disse, não é que eu magoei. Agora se coloca ao contrário, qual o diretor que tu já chamou de guri do marketing, guri do futebol, enfim, né? Qual homem tu já fez isso? Aí ele, pois é. E aí depois, no outro dia, ele brincou na rádio, inclusive, falando, a Liana falou isso, né? Brincou comigo lá. Mas, enfim, por que a gente pontua, né? Eu, quando escutei o Guria do Marketing, as pessoas comentavam, ele não te chama pelo nome, ele te chama Guria do Marketing. É uma coisa, né, que tem um tom de diminuir a função, sabe? É a gente guriazinha tem lá nome do sobre- marketing. A guriazinha lá do marketing, né? Aquela isso. guria do marketing. Não tem gurizinho do marketing, né? Não, Tem o gurizinho. Chama ali o técnico de gurizinho ali o gurizinho ali que treina. Não, né? Tem posições. E por que com a mulher é diferente? Então, são coisas assim que eu tiro mais pra... Sim. Mas é que tu consegue não te vitimizar disso, entendeu? Não, tu só, até falo num tom de não de brincadeira, mas num tom mais leve, assim. Porque eu acho que também a gente tem que falar sobre isso para as pessoas perceberem que não é uma coisa legal. Né? Às vezes as pessoas falam achando que estão te elogiando. Ou ainda assim, tem algumas situações que sempre tu entra numa reunião e as pessoas... E, de novo, isso não é no Inter, né? Isso é no mercado de lideranças, onde as pessoas entendem que o fato de te elogiar fisicamente, ou pela tua beleza, ou por qualquer coisa, ou até num podcast, imagina eu apresentando, eu vou estar aqui com a linda, maravilhosa, elegante, sei lá o quê, né? Não que eu não
não gosto de elogios, né? Até fico bem feliz, acho que já tá. Mas assim, É que a não questão é isso, não é né? sobre isso, né? Tu tá falando sobre a profissional. Então, muito assim, verdade, as né? pessoas vão te apresentar, elas não falam nenhuma característica positiva. É que às vezes nem profissional. sabe. Nenhum, Às vezes nem nem sabe, ô, Né? Liana. Não sabe nem Aí teu nome, aí vai sabe dando nem o nome. adjetivos, É. assim, qualquer, entendeu? Essa linda dessa profissional. Vamos ouvir aqui a Linda. A linda menina do marketing. É, Vamos aqui com a guria linda do menina do marketing. marketing. A guria, É, a guria do guria. marketing. E Mas você acho que sabe isso- que teve uma época que eu atendia na Winter, em agência de publicidade. Do cafezinho eu queria que tu contasse. Qual do cafezinho? Não foi contigo. Mas só pra... Depois tu conta, eu conto que teve uma situação de uma mulher... Depois eu conto, porque não vou contar. Conta que depois eu conto. Pane na dupla. Conta. Para. E eu era a única mulher da equipe da agência. E aí tinha um momento que a gente ia criar uma campanha e tal, pra levar pro clube. E chamaram toda a criação da agência, que também era predominantemente masculina. E mais alguns homens pra fazer a reunião. Pra ter ideias. E não me levaram, sendo que eu era a gestora da conta. Gente, eu precisei entrar invadindo, assim. Vocês vão falar de Inter? Com meus papelzinhos assim, embaixo do braço. E eu com 20 e poucos anos. Sim, a gente vai falar de Inter. E o dono da agência junto. Então tá. Então é nessa reunião que eu tenho que estar. Na próxima, vocês não esqueçam de mim. Eu tive que fazer isso. Por quê? Porque eu era a única mulher. E tipo assim, ela é só a guria que vai levar a campanha Anotar. depois. É. Anotar. Mas tem... É isso. Essa pessoa, eu não vou dizer o nome, desculpa, tá? A jornalista pode preservar a fonte. Mas ela tem um cargo de liderança, teve um cargo de liderança numa empresa durante muitos anos. E aí costumavam fazer reuniões de diretoria. E aí, né, numa dessas reuniões, tinham todos os diretores de outras partes, assim, dessa empresa, que não era só do Rio Grande do Sul, eram de todos, sentaram numa mesa e ela entrou. Ela era um dos cargos mais, né, altos. E um dos diretores falou, ela chegou, ela vai pegar um cafezinho, tu pega um cafezinho aqui pra ele. E ela parou e disse, ela não pega um cafezinho. Vamos fazer o seguinte, tu te levanta, pega um cafezinho e já traz que o meu é sem açúcar. E aí depois ela sentou na mesa, na ponta, e daí ela colocou todo mundo. Só que o cara que falou, ela traz o cafezinho, imaginou que era uma mulher que trabalhava Naturalmente, na né? empresa, uma secretária, não a líder Sim. da reunião. Então, só que quando ela contou essa foi numa palestra, todo mundo ficou assim, e ela disse, não. E tá tudo bem, e a reunião E andou. segue, E segue o baile, entendeu? Porque eu não vou me vitimar por causa disso. E eu acho que é exatamente isso. Assim, tipo, filho, meu amor, eu tô aqui, tu também tá aí, tá tudo certo, Só mas se tu não vem pra posicionar baixo de ali, mim, não, entendeu? e também não é fazer disso caos, né? Não. Que eu sou uma pessoa que eu também tento não ser batedora de panela, da causa pela causa, assim. Sim. Não, a gente tá aqui pra quebrar barreiras, né, tudo certo. Mas quando a gente pode mostrar, porque as pessoas às vezes fazem no inconsciente. No automático. Eu tive uma situação, a gente estava numa reunião aqui na federação e um dos meninos levantou uma dúvida de alteração de regras e começou a se discutir e aí não se tinha resposta. Até quem estava liderando a reunião falou, não, nós vamos então entrar em contato com a CBF, a resposta, e eu levantei a mão. E eles eram assim, não, Luísa, não é mais para tirar dúvida. Aí eu falei assim, eu não quero tirar dúvida, eu quero dar a resposta. Porque eu tava no curso, eu tinha recebido a atualização. Aqui tava todo, eu não quero tirar dúvida, eu quero dar a resposta. Aí todo mundo olhou assim, não, porque eu estava no curso, tal e tal. E tipo, já ficou, não, mas vai perguntar alguma coisa, né? Então, E tu deu a resposta? dei a resposta. E daí eu falei, não precisa entrar em contato com a CBF. A resposta é essa, né? E depois virou e disse, viu, otário. Bem assim, dei a resposta e continuou a reunião. continuou a normal. reunião, naturalmente. como tudo. É isso. É isso. Tem que naturalizar. Naturalizar. É isso. Ai, mas eu acho maravilhoso, o Inter é tudo de bom. Nós temos que concordar. Digamos que grande parte dessa mesa que pode falar sobre isso. Quem é Inter, bota o dedo aqui. Quem é Inter? da mesa. 5%. Se é 75, quer dizer que é gremista. É gremista. Não, quer dizer, meu time é Federação Gaúcha de Futebol. Saiu bem. Saiu muito Mais bem. uma tentativa. Quem é Inter, bota o dedo. Tá. Gente, era isso. Eu queria agradecer demais. Liana, muito, muito obrigada. E sucesso. E assim, ó, e que venham muitas conquistas no campo, fora do campo. Porque acho que isso é importante, né? Marcar a história, segurar a porta, não precisar entrar com mais chutar, né? Pra entrar e vamos lá. Gurias, prazerzão estar aqui. E assim, não tem como não falar sobre isso. A gente, como colorada, a única forma da gente fazer as coisas acontecerem, acelerarem, é estar junto, estar presente. Então, assim, te associa, guria.
né? Boa. E digo isso pro Inter, digo isso para qualquer clube. Mulheres que gostam e participam de futebol, façam parte como sócias, né? Façam parte também com voz ativa, e a única forma de fazer isso é estando presente. Não vão ser só 25%, vão ser muito mais. Espero que a próxima vez que a gente fale, assim, a gente já comemorando números muito maiores. Estádio com mais mulheres torcendo, gritando, falando palavrão, né, É Cris? verdade. Eu É falo isso. palavrão, depois as pessoas dizem... É da TV. Não, aí depois... Sabia que ela fala palavrão? Não, e a gente... o último jogo a gente tava juntas lá, e aí as duas saíram... Né, um palavrão assim, e eu, amiga, vou postar. Não. Melhor não. Não E eu posso. aqui, ó. Eu me... Eu não sei o quê. E o senhorzinho que tava assim, ó. Só assim, ó. Mas é da TV. Posso entrar? Aí eu falei, eu falo palavrão, tá, meu amor? Não, eu também. Tudo bem. Luísa, meu amor, muito obrigada, de verdade, assim, parabéns pelo teu trabalho. E eu acho que, assim, ó, o sonho seria, e eu totalmente realizável, né? Te ver numa Copa, e eu sei que vai ser muito feliz, muito legal isso pra ti, né? Tu vai estar Aí extremamente lembra da feliz. gente, tá? Manda, faz um negócio assim pra Faz Cris um e pra mim. coraçãozinho, mostra isso aqui, ó. Não, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de participar aqui. Eu falo muito, né? Gosto de falar Coisa e contar boa. as histórias, é muito legal mesmo. Bom, assim, eu também vou chamar, eu sempre chamo que as mulheres para participar, não só como árbitras, né? Mas o futebol, ele é nosso espaço. E a gente tem que ocupar. Que, como eu disse, se a gente não ocupa, a gente vai perdendo. Então, né? Provavelmente, ali pelo final do Campeonato Gaúcho, vão se abrir as inscrições para o curso de arbitragem. Eu lanço sempre, mas tá no site da federação. Se conhece alguém que gosta, né, de futebol bastante, gosta de correr, né? Tem que correr, tem que treinar bastante. Já deixa o Instagram de vocês, gurias, pra quem quiser sim. conhecer mais. Meu, tanto Instagram quanto TikTok é Luísa Reis Bandeirinha, Luísa com Z. Pode mandar lá também, que eu sempre tento responder todo mundo, nem sei se consigo, mas eu vou respondendo. Uma hora eu chego. E o teu, Li? O meu é Eliana Bazanella, no Instagram, no TikTok, eu não fui ainda dessa geração ativa, não consegui entrar lá. O meu TikTok do dia a dia não deixa o TikTok. No Instagram tá... O meu TikTok não. A gente entrega a idade quando a gente diz, não, no TikTok não. No TikTok. Eu me faço Eu vou louca. fazer um aplicativo que vai chamar Tico e Teco. Tico e Teco. E aí vai Eu ser, ó. preciso desse. Esse aí vai estar Esse aí bombando. já me diz que eu vou entrar. Né? Valeu demais, Estácio, por mais essa parceria. Vem pra Estácio Guria. E até o próximo, né? Até lá. Até. Valeu, parceira. Valeu.